Salve, salve galera, meu nome é Bruno Ferreira e hoje a proposta do meu resumo de história é fazer duas coisas que eu gosto bastante, que é falar de história e praticar o meu patins. O tema que eu escolhi é a independência do Brasil e o lugar onde eu vou gravar o meu resumo de história é lá no Museu do Ipiranga. Vem comigo, me acompanhe nesse rolê que vai ser da hora. Fui! Chegamos aqui então no edifício monumento, mais conhecido como Museu do Ipiranga ou Museu Paulista. Monumento esse que foi criado em homenagem, em memória do dia da independência do Brasil, né? Foi produzido no ano de 1891 e ele marca aí a memória da independência. Esse é um lugar bastante especial, um lugar que dá para você praticar esportes, andar de patins, como vocês vão ver nas imagens. E é um lugar que eu escolhi também para falar um pouquinho de história, né? Felizmente aí o museu está passando por reforma, felizmente, né? Desde 2013 permanece fechado e a previsão é que 2022 esteja aberto para a comemoração dos 200 anos da independência. Bom, temos aqui também o Jardim, o Chafariz, que faz parte do edifício monumento do museu, né? Felizmente também está em manutenção, talvez em breve aí, previsão para 2022, que esteja tudo funcionando direitinho, né? E desse lado aqui a gente tem o museu, né? Museu inspirado no Palácio de Versalhes, na França. É bem bonito, hein? Dá para tirar boas fotos aqui. Vai ser um passeio bem interessante. Além de ser uma atividade de lazer, vai ser um lugar onde você vai poder tirar boas fotos. Espaço onde a galera pratica seus esportes, skate, longboard. Então aqui é um lugar completo, né? Além de você vir conhecer um pouquinho a história do Brasil, você vai ter oportunidade também de praticar um esporte. Que parei um pouquinho para descansar, vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Sabemos que durante muitos anos o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? Sabe esse Brasil que nós conhecemos nos dias de hoje, né? Os brasileiros como nós conhecemos nos dias de hoje não eram os mesmos do que na era colonial, né? No período colonial. Naquela época, os habitantes do Brasil, eles eram chamados de acordo com as províncias a qual eles viviam, né? Era um Brasil dos pernambucanos, dos baianos e dos mineiros. A independência do Brasil, ela vai significar o momento na qual o Brasil passa a ter instituições próprias e na qual o Brasil passa a ter leis próprias, né? O Brasil tornara-se independente sobre um governo monárquico e tinha um soberano português no poder, diferentemente dos países vizinhos que adotaram um regime republicano.
A criação da monarquia representou a vitória dos grupos políticos mais conservadores, que defendiam a manutenção da ordem social e política garantidas pela autoridade de um imperador. Desde muito tempo, os colonos, os fazendeiros, estavam incomodados com o alto controle exercido pela metrópole portuguesa. Durante muito tempo, os colonos tentavam de várias formas serem um forte domínio, um forte controle sobre a colônia. As regras do pacto colonial sempre deixavam bastante descontente os colonos, os fazendeiros que aqui estavam. Diante de toda essa pressão, diante de toda essa fiscalização exercida pela metrópole portuguesa, era necessário encontrar formas para alcançarem maior liberdade. Muitas dessas tentativas vieram através de rebeliões, de revoltas. Você teve a revolta de Beckman, já no início da colonização, a revolta dos Emboabas. Você teve também a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana. Declarada a independência, o Brasil se emancipava politicamente de Portugal. A antiga condição de colônia portuguesa na América, que durara por mais de 3 séculos, deixava de existir para dar lugar a um novo Estado, o Império do Brasil. Essa fiscalização ela era feita de modo a pressionar os fazendeiros, seja através de decretos, seja através de leis, enfim, um controle extremamente rigoroso que impedia o desenvolvimento dessas classes sociais. A intenção da corte portuguesa em recolonizar o Brasil ficava cada vez mais clara. E dessa forma, por conta dessa pressão, esse fator acabou acelerando o processo de ruptura do Brasil com Portugal. A combinação de vários fatores, sejam a forte pressão, a forte fiscalização exercida pelo Portugal, mais as ideias iluministas que corriam o mundo, mais as independências das colônias americanas, fizeram com que no Brasil se organizasse um movimento de resistência. Esse movimento foi a Revolução Pernambucana, que aconteceu no ano de 1817. Devemos lembrar que a chegada da família real ao Brasil só aconteceu devido à ordem de Napoleão Bonaparte de invadir Portugal. Porém, passados-se alguns anos, o exército francês foi derrotado pelos portugueses e o Portugal passou a ser governado por um conselho chefiado por um governo inglês. Esse fator gerou um descontentamento muito grande por parte da população portuguesa naquela época, que exigia a volta de Dom João VI para Portugal. Dentro desse contexto, ocorreu em Portugal a Revolução Liberal de 1820. Os rebeldes exigiam o retorno de Dom João VI para o país, para que pudesse se elaborar uma nova Constituição nos moldes liberais. As pressões da corte portuguesa fizeram com que Dom João VI retornasse para Portugal, mas para garantir o controle sobre as terras brasileiras, ele deixou no seu lugar o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. Quando as cortes determinaram o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal, a facção brasileira esforçou-se para viabilizar a permanência do regente. O regresso de Dom Pedro significaria o fim da relativa autonomia administrativa e política do Brasil. Enquanto as cortes portuguesas pressionavam pelo retorno do príncipe regente, Dom Pedro recebeu um manifesto e outros documentos e comitivas solicitando que permanecesse no Brasil. Dom Pedro decidiu atender aos pedidos que lhe chegavam e em 9 de janeiro de 1822 ele anunciou que não voltaria para Portugal. Por isso esse dia se tornaria conhecido como Dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga que estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Quando os despachos das cortes chegaram ao Rio de Janeiro, Dom Pedro viajava em direção à província de São Paulo. Os documentos foram levados às pressas ao príncipe regente, alcançando-o em 7 de setembro, quando estava às margens do riacho Ipiranga, perto de São Paulo. Ao ler os despachos e diante do ultimato dado pelas cortes, Dom Pedro decidiu romper definitivamente com Portugal. Nesse mesmo dia, o príncipe regente proclamou a independência do Brasil, no episódio que ficou conhecido como Grito do Ipiranga. Independência
ou morte! A independência não só opunha os interesses brasileiros aos portugueses, mas também afirmava uma nova classe dirigente, os grandes proprietários escravistas. Infelizmente, o Brasil ainda continuou ser um país escravista e a participação popular ainda continuou sendo bastante restrita.